Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo aqui com uma pessoa muito querida, uma grande referência nacional em políticas culturais, que é o querido amigo Célio Turino. Eu vou só pedir um instantinho para vocês enquanto eu fixo aqui um comentário para que quem entre saiba já mais ou menos o que a gente está falando. Live com Célio Turino, que deve estar já já entrando aí para participar com a gente. O Paulo Ricardo entrou aqui. Paulo, querido, e aí, nosso pré-candidato mesmo a prefeito em Itaitinga? Sucesso, viu, na sua caminhada. Torço por você, gosto muito de você. A Rosa Mara, o Rubman, nosso querido amigo que agora está em São Paulo. Seja bem-vindo, André. O Jaque, o Tadeu, a Eveline, da nossa assessoria. O Sampaio, só fixando aqui o comentário, tá, gente? O André Ricardo, o Politicar, Sapão Arte entrou aí, o Gustavo Portela. Só colocar aqui, gente, Leal de Blanc. Ai, como é ruim escrever e falar ao mesmo tempo, nossa. Pronto, live com Célio Turino sobre Leal de Blanc. E aí fixar esse tweet que facilita, né, para quem entrar saber aí do que a gente... Esse tweet não, né, esse comentário, do que a gente tá falando. Agradecer aí o Márcio, o César, o Sampaio, o Bosco, tudo bom, Bosco? Companheiro de luta também, o Jorge Severino, da nossa assessoria também, colabora muito com o mandato, a Eliette. Muito obrigada, gente, pela presença. Então, como eu ia falando para vocês, hoje a gente vai receber o Célio, que acabou de entrar. Célio Turino, seja bem-vindo, companheiro. Deixa eu ver aqui se você pede para participar ou se tem já como eu te adicionar, Célio. Essas tecnologias são um desafio constante. Transmitir a... Enviei aí para ti, Célio. Vê se chega. A Diana também que chegou. O João Gaspar, Célio, querido. Que bom Pronto, oi te Larissa, ver. aprendendo aqui. Bom te É a ver, segunda vez que eu Célio. entro numa dessa de Instagram, não sabia direito como. É assim, a gente vai aprendendo na marra, na hora, porque É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Célio? E a gente, todo mundo, né, tá tendo que se reinventar, redescobrir essa vida que agora se dá nesse contexto aí virtual, né? pois é. Você tá bem? Tudo bem, estou aqui com a Silvana já há 80 dias, né, em Tá casa. Aqui, ótimo, né? Nessa companhia a maravilhosa. companhia é boa. É um casal de luta, um casal de muita luta. É. A Verônica entrou aqui também, militante da cultura. Célio, quero te dizer que estou muito feliz de poder ter esse momento com você. Eu sei da sua correria enorme, sobretudo nesse momento, né? De luta pelo sancionamento da Lei Aldir Blanc e também desses debates, movimentos, cursos que estão acontecendo para a implementação da lei, que é super importante, né? Estados e municípios se apropriarem do conteúdo da lei, da sua forma de execução. Mas eu quero aqui deixar registrado, né, meu carinho e minha admiração por você, por sua luta, né? Essa pessoa maravilhosa que está sempre aí com o sorriso no rosto e boa parte do tempo também com seu chapéuzinho na cabeça, né, É, Célio? agora em casa, né? É, E é recíproco também, viu, Larissa? Sempre que você me chamar, eu dou um jeito, dou uma ajustada e que eu sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, do que seu jeito, honra. do seu sorriso sempre aberto. Teve até uma amiga, Vanessa Rasson, que soube, né, que eu vinha hoje, falou: "Ah, manda os parabéns para ela, que é a Lei dos Direitos da Terra, né? Você que apresentou na Câmara aí dos vereadores, Isso, não é isso?" isso, exatamente. A emenda à lei orgânica para reconhecer a natureza como sujeito de direitos, né? A emenda do Aham, direito da natureza. A gente faz esse debate aqui com a professora Germana Soares, né? Que é juíza você, federal e ela é do ah, movimento Nação Pachamama. Então,
Seguindo os princípios também de outro movimento que a gente participa, né, Célio? A Raiz, movimento cidadanista, É, que prega essa filosofia, né, tecoporando, bem viver, de harmonia com a natureza, a gente também tem uma atuação forte, né, nessa pauta, participando desses movimentos. Mas, para quem não conhece, né, o Célio é essa figura maravilhosa, carinhosa, né, um grande militante, não só da cultura, mas sobretudo da cultura, né? Mas pela democracia, por justiça social, pelos direitos sociais. Foi responsável aí pela implementação de programas maravilhosos nos governos Lula e Dilma, né? Que foi a política dos pontos de cultura e também o programa Cultura Viva, que revolucionou a cultura nesse país, né? Acho que cada cidade brasileira ficou aí com um pouquinho do Célio nela, por esse trabalho de é andar pela verdade. nossa terra, conhecer a cultura do nosso povo, né, e ajudar as pessoas a fortalecerem aqueles espaços de resistência, né, de propagação da cultura. Eu estava hoje aqui relendo, né, algumas páginas de um dos seus livros, Célio, e aí eu gosto muito, né, da definição que você dá de si. Eu queria compartilhar, pedir licença para compartilhar aí com as pessoas que estão Oh, acompanhando. O Célio diz assim: sou brasileiro, sou radical, que dá sentido a três noções: raiz, fundações e origens. Procuro desvelar o Brasil e assumir o risco de preparar o solo para acomodar outros tipos de raízes que façam brotar um país como nunca se viu. Sou utópico, desacredito os valores dominantes. Egoísmo e ambição desmedida só nos levam ao mal-estar. E é até o momento que a gente está passando, né? Acho que é fruto dessa nossa destruição da natureza, né? Acho que é, de certa forma, uma resposta, né? Sei que alguma coisa está faltando e quero ir adiante. Prefiro a reflexão crítica à acomodação conformista. Sonho com uma sociedade superior e sem que isso pressuponha modelos ou medidas preconcebidas. E, por fim, ele diz: sou comunista. Procuro o bem comum e a partilha. O ambiente, a água, o ar, a cultura, a educação, a mobilidade, a comunicação livre e a saúde são bens comuns. Não podem ser transformados em coisa, em meio de compra e venda. Isso não está certo, não é moral, não é ético. O salto civilizatório que o mundo precisa acontecerá quando redescobrirmos a noção de bem comum. Célio, fala um pouquinho aí dessa tua trajetória para a gente, né, no campo da cultura. E aí, eu queria que tu já adentrasse também, fazendo um pouco uma reflexão desse momento de destruição das políticas culturais que a gente tem vivido, né, para depois a gente entrar mesmo na Lei Aldir Blanc, em todo esse processo de articulação, né, para a aprovação da lei e esse desafio da sua sanção. então, Larissa, esse texto, essa autodescrição minha, eu escrevi há mais de 10 anos, né? Acho que foi em 2009. Tá aqui, quem quiser o livro, tá aqui. Uhum. Mas acrescento mais uma, sou brasileiro, né? Que eu gosto de não ter Sim. sotaque. Não sei se não tem, né? A gente sempre acha que quem não tem sotaque são os outros, né? Mas quem está me ouvindo falou esse sotaque aí paulista aí. Mas às vezes Carregar. o pessoal não me identifica muito. Às vezes acho que sou mineiro, nordestino, ainda mais quando eu vou com um chapéu, né? Sim. Sulista, tá? E com o tempo eu gostava disso, né? E porque é bom ter raiz e ao mesmo tempo estar espalhado assim, né? Nesses últimos 10 anos eu fiquei mais correndo também, tentando inventar coisa aqui no Brasil. Tem umas que dão certo, outras nem tanto, mas às vezes a ideia também ela tá um pouco antecipada, né? Então precisa levar mais tempo. Você solta uma ideia, leva tempo para que ela brote como deveria brotar, né? Então é sempre assim também. E, e aí a vida me puxou muito para fora, né? Do Brasil, passei esses 10 anos andando aí pela América Latina, também outros países, aí teve lá, o Papa Francisco conheceu também as coisas que a gente fazia, viu os pontos de cultura lá na periferia da Argentina, ainda quando era arcebispo, aí também me chamou para lá e a gente abriu outro caminho também.
Aliás, essa sexta passada nós tivemos uma reunião com ele, por vídeo também, Maravilha. né? Ele usa bastante isso. Na verdade, ele convidou foi a Silvana, eu fui de penetra ali. Foi enxerido. Mas estava em casa, né? E que é para lançar uma Universidade dos Sentidos. Ele sempre está pensando, né? Assim, em muita coisa bem na vanguarda mesmo. Acho que, independente da É, questão religiosa, é uma pessoa que pensa muito para frente. é um Então, homem mas extraordinário. é. E para mim, eu acho que eu me sinto um privilegiado o tempo que eu pude trabalhar no Ministério da Cultura, como secretário da Cidadania Cultural, e correr o Brasil, que eu não fiquei fechado, né? Você vê aí pelo livro, eu não fiquei ali no gabinete, né? Eu ficava no que era necessário, mas eu corri, eu fui a 800 comunidades diferentes, algumas várias vezes, como aí no Pirambu, né? Que eu até uso a história do Pirambu para explicar o que é um ponto de cultura e o que acontece quando vira um ponto de cultura, né? Acho que nem tem mais o ponto de cultura lá, que era a Cartes, né? Academia de Ciências e Artes do Pirambu, né? Mas um lugar que eu fui várias vezes, né? Como pelo interior do Ceará, eu gosto demais mesmo, assim, já fui para Fortaleza de carona, inclusive, eu estava saindo da faculdade, na posse da Maria Luísa Fontinelli. Ela ganhou, eu fiquei tão empolgado assim. Tinha o pessoal do Ceará que fazia as feiras, né, de rendas, né? Estava lá em Campinas e aí eu pedi uma carona para eles e eles deram. 2 dias e meio de ônibus, aprendi muito, foi uma viagem muito importante para a minha vida, né? A viagem com eles, com o pessoal da renda, e depois o tempo que eu fiquei aí, né? Fui com a cara e a coragem, fiquei hospedado na casa, não tinha dinheiro para pagar hotel, nada, fiquei na casa de um professor, seu Raimundo, nunca mais ouvi assim, fiquei uns 15 dias aí. Então, andar pelo interior também, Russas, Distrito de Flores, eu conheço bem aí, Sera. Já fui até Campos Sales, peguei ali o Campos Sales já é no Piauí, né? Mas é ali na fronteira, ali indo pela Chapada do Araripe, pelo Cariri. Gosto demais. Eu me sinto meio sertanejo até, sabe? Eu gosto de circular pelo sertão, assim. Nova Olinda, Crato, Barbalha, tem bastante amigos por aí. E são projetos muito criativos. Então, inclusive, eu queria dizer mesmo, sempre que eu tenho proximidade com o povo do Ceará, eu fico muito feliz, assim, porque tem uma característica que eu gosto muito, que o cearense ele viaja, né? Tem esse jeito meio judeu errante, né? Tem assim que se fala, né? E É, é assim de mercado, né? De muito comerciante e é tal, muita né? feira, né? Tem muita feira Muita aqui feira, né? nas Então cidades. isso dá uma característica bacana, porque ao mesmo tempo tem uma profundidade, um enraizamento, uma profundidade cultural e artística muito grande, e por outro lado tem uma visão cosmopolita, circulam, as ideias circulam bem, né? Então eu sempre. Então tá falando com você, eu tô no Ceará agora. É assim, mas aí foi. Com os pontos de cultura a gente chegou aí a 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios, 9 milhões de pessoas em torno disso. Depois a vida acabou. Na verdade, eu fiquei mesmo foi no governo do Lula, de 2004 a 10. Aí a vida foi me puxando para levar essas ideias para outros países, né? Então, Medellín tem rede de pontos de cultura na Colômbia, em Lima, no Peru, tem na Costa Rica, Guatemala, México. Aí foi indo. Até meu próximo livro eu vou. Tá para sair, já devia ter saído se não fosse a pandemia, né? É exatamente contando essas histórias da América Latina. Tem até o título de Por Todos os Caminhos, Ai, Pontos de que Cultura ótimo. na América Latina. Aí eu vou pegando assim, educação dos Totonaca, no estado de Veracruz, no, no México, que é algo muito bacana, que eles trabalham para
potencializar o dom da criança, né? Então, é uma escola diferente da nossa, né? São 14 casas e a criança vai percorrendo as casas, Que legal. até a casa do algodão, a casa das comidas, casa das madeiras. Eles têm também um balé aéreo, que é um negócio fantástico, que é um pau de 30 metros de altura, que eles sobem, eles amarram na cintura, assim, com uma corda. Você procurar, você acha. Quem quiser, tiver ver, voladores, né? De voadores, né? Mas é com V. Voladores. E aí fica um deles tocando uma flauta e 4 fazem um balé aéreo até descer pro solo, né? Uma comunicação entre o mundo dos céus e o inframundo, que eles chamam, né? Então, aí a criança ela vai percorrendo essas casas até que ela revela, ela descobre o dom dela e ela se fixa numa das casas, é onde ela vai ser feliz, né? Porque toda a educação deles é a partir do, da ideia de que a pessoa, quando ela não consegue reconhecer o seu dom, ela não vai ser feliz, né? Você vê que é o oposto da nossa, que é É. organizar o mercado de trabalho, formatar, né? Criar Ser sempre sociedade. melhor, né? Ser sempre melhor, sempre melhor. Melhor é na competição, né? E não no servir, né? Que ela encontra o dom quando ela percebe qual é o lugar dela na aldeia, que ela vai melhor servir a sua comunidade, né? Então, aí tem um capítulo sobre isso e também deu para mergulhar muito no bem viver, viu? Vocês aí têm o coletivo Bem Viver, né? Eu entrei muito fundo, agora muito mais do que no começo, quando a gente estava fazendo junto ali a raiz e tal. Eu eu Olhou. peguei assim, saímos de Cusco por via terrestre, né? Eu já tinha feito essa viagem, mas não toda, né? Eu tinha feito por partes. Aí já direto, fomos até o Lago Titicaca, ali eu aprendi muito também com o povo Uro. Depois fui até a Bolívia, né? Mas na Bolívia eu fiquei em El Alto, não quis ficar em La Paz. El Alto é a maior cidade indígena do mundo, tem mais de 1 milhão de habitantes. Ela fica no platô, no altiplano, né? Antes de entrar para La Paz, né? E aí conta essas histórias, esses arranjos, economia da reciprocidade, os processos comunitários de modo de pensar também, né? Que é para os povos indígenas o futuro ele já é, né? Porque quando você sonha com o futuro, ele já começa a acontecer agora, né? Isso é Legal. algo importante, inclusive nesse tempo de pandemia, para a gente pensar também, né? É, Que o com certeza. futuro já é, mas ele é aquilo que a gente imagina que ele virá a ser, né? Então, assim, a gente se põe em movimento, né? Aí eu vou tratar dessas coisas nesse novo livro, né? E também, contando Uruguai, Chile, Argentina, cada lugar tem seu tempero especial, né? Sim. São 11 países ao todo que eu, que eu tentei mergulhar, assim, Guatemala, Belize e tal. Foi uma viagem boa aí, né? Quase fiquei o ano de 2017 meio fora, assim, que eu É, fiquei nesses lugares. eu lembro quando cheguei a entrar em contato contigo para tirar algumas dúvidas, né, das questões culturais. Você disse que estava fora, mandou algumas sugestões. Acho que quando falei contigo, última vez você estava em Buenos Aires, Em algum lugar, né? rodando aí pelo Eu, canto, eu né? nunca fiquei tanto no Brasil nos últimos 10 anos como agora na pandemia, de uma vez só, assim. É. É bom, tem cá. Esse ano eu não viajei, devia ter viajado, que a gente ia fazer ia ter acontecido dois encontros muito importantes aí, que o Papa Francisco chamou e coube a mim e a Silvana puxar aqui no Brasil, né? Que seria o Congresso da Economia de Francisco, Uhum. que é um congresso para as novas economias, que teria acontecido no final de março, na cidade de Assis. Nós estamos levando, porque ainda vai acontecer,
280 jovens, é a maior delegação fora da Itália, que vai para esse congresso, né? É um congresso chamado para os jovens, né? E aí criamos aqui, aliás, vocês podiam ajudar a puxar aí no Ceará, ainda não tem. Não teve Nós isso. criamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. E Clara, nós incorporamos a Clara. Clara, para quem não é desse universo mais cristão e mais especificamente católico, né? Clara, São Francisco de Assis era um jovem, né? Filho de um homem rico lá na cidade de Assis, ele vai para as cruzadas, aí ele volta, e desencantado com o uso da religião para as guerras, para os ódios, a pobreza ali na Idade Média, né? E Que ele continua, né, Célio? que continua até tá maior. Hoje a diferença é até maior. Aí ele abandona toda a riqueza, ele tira a roupa, ele se despe e alguns jovens o acompanham. E uma jovem, que era a Clara, que também foi Santa Clara de Assis, né? E nós achamos, até quando tiver o congresso mesmo lá em Assis, a delegação brasileira vai propor que o nome do movimento seja Economia de Francisco e Clara, porque é essa dimensão do feminino para as novas economias, né? Economia da dádiva, do cuidado, né? Economia da reciprocidade, economia circular, né? Então está muito envolvido nisso também. A gente criou essa articulação brasileira pela economia de Francisco. Se você puder e tiver condições de nos ajudar nisso, até montar um núcleo aí. É um movimento, né? Não é, suprapartidário, é dentro desses princípios, tem até a carta que nós escrevemos, é uma carta bonita, igual a carta de cidadania, você vai ver, está bem parecida. Vou baixar. E também teria, agora em maio, estaria lá também, de novo, porque teria o lançamento do Pacto Educativo Global, que até mais tarde tem uma reunião, mas eu não participo, que daqui eu falo com o pessoal lá da Costa Rica. É da Costa Rica. E navegar é preciso, que eles estão fazendo, chamando pessoas assim da América Latina, mas o Pacto Educativo também é um chamado, né? E nada disso é religioso, é um processo laico, né? É um chamado para um pacto educativo, inclusive no chamado, o Papa tem uma frase bonita que é: para que serve a educação se não for para a poesia e a beleza? Olha, É o oposto da educação instrumental, né? sim. E aí também estamos envolvidos nisso. E no meio disso, a lei de emergência cultural. Essa me sugou. Essa, estamos há 2 meses construindo essa lei aí. E agora à tarde está dando uma aula, né? Estamos dando aula sobre a lei, com bastante gente e tal. Até tinha alguém que escreveu para mim de Guaraciaba do Norte. Ai, que legal. Que Nosso vão criar interior um conselho. Escrever O pessoal acaba escrevendo, às vezes eu vai compartilhar. não lembro nem assim, mas eu até conversei com a pessoa. Ele escreveu há pouco, quando estava no meio da aula até. Aqui tem gente E. de ponto de cultura acompanhando também a live, Ah, viu, é? Quem que Célia? está aí? Tem aqui o mestre Rato, né? Da Opa! capoeira, tá parabenizando aqui pela nossa live. Tem o Tembiú, que é produtor cultural, Rodrigo Tembiú. Tem o Tadeu Lustosa, nosso querido amigo. Estimo melhoras, foi acometido de Covid, mas está aí firme na luta, acompanhando a live. Opa! Obrigada, Tadeu. Muito feliz, viu? O Bosco está falando aqui que as políticas de cultura foram para o plano da invisibilidade no governo neofascista do Bozo. E é verdade, né? A gente vê a destruição e fica. A gente fica. Ninguém. Eu nem sei mais se a gente fica horrorizada, né, Célio, com tanta atrocidade que esse desgoverno fala, né? As pessoas que estão ocupando as instituições do campo cultural são terríveis, né? O Sérgio Camargo na Fundação Palmares, que absurdo aquilo ali. A gente repudia aquela postura de agredir o movimento negro, de agredir a memória de Zumbi dos Palmares, né? De agredir Mãe de Santo. O outro que está lá assumindo a pasta também endemonizando o rock, né? Que o rock quer promover
o sexo livre, o aborto. É cada coisa que a gente escuta É, que a gente fica difícil lembrar que um dia a gente foi referência, né, na América Latina em é, perspectiva é. de política cultural, que os pontos de cultura, por exemplo, saíram daqui, né, para todo o mundo, um absurdo e reduzido, né? A gente não tem mais o Ministério da Cultura. Acho que somos o único país da América Latina que não tem mais Ministério da Cultura. Agora, a Bolívia, que teve o golpe, eu até assinei um manifesto. Ah, Semana passada, a Bolívia fechou lá, mas que também é sob uma situação de golpe de sim. Estado, né? De regressão, eles fecharam essa semana. Até então, era o único país da América Latina a não ter um Ministério da Cultura. A Argentina também não tinha, mas quando entrou o Fernandes, agora ele refez o Ministério da Cultura. E o Panamá também não tinha, era um instituto, mas aí ganhou, depois de 30 anos, ganhou um partido de esquerda no Panamá. E eu até tive com o ministro, tudo, que ia ser, né? Porque eu tive, eles tinham recém sido eleitos, ainda não tinham tomado posse, né? Bem bacana. No Panamá, para você ter uma ideia, o Panamá tem um pouco menos de 5 milhões de habitantes. Eles tinham um orçamento de 40 milhões de dólares para a cultura, para o Instituto de Cultura, Instituto Nacional de Cultura. Aí virou, aí criaram um ministério. Subiu para 300 milhões de dólares. Seria 1,5 bilhão. Isso num país que tem um pouco. Quanto tem a região metropolitana de Fortaleza? 4 milhões ou perto Aqui, disso? Quanto é? eu acho que até um pouco mais, porque a gente, Então, só aqui em Fortaleza, nós somos mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, né? é mais ou menos a população do Panamá é um pouquinho, se for É a aí, nossa região um pouquinho a metropolitana. mais que a região metropolitana de Fortaleza. E eles alteraram o orçamento para a cultura para 1,5 bilhão, né, de reais, 300 milhões de dólares. Isso só com a eleição, só no primeiro ano, que era um dos principais compromissos do novo presidente, né? Então, mas o pessoal diz que um governo que não tem projeto para a cultura. Não é verdade. Ele tem, o projeto dele é de destruição, é de desamor. Então, todos esses. Aliás, eles só chegaram no poder porque eles manipularam os ódios, o desamor, né, os medos, né? E aí, quando você manipula esses afetos tristes, né, o filósofo Spinoza que falava disso, esses são os afetos da depressão da potência, que eles impedem as pessoas de se realizarem. Tem os afetos tristes e os afetos alegres, né? Os afetos alegres é exatamente aquilo que afeta o outro, né? Que é a coragem, a alegria, né? Então eles deprimem isso, deixam todo mundo muito para baixo, né? Que é o que ocorre, aí imobiliza, é uma forma de manipulação. Com certeza. Na Eu verdade, a tava. gente olha assim para o Bolsonaro, para a turma dele, acha que é um bando de idiota. Eles são mesmo, mas por trás deles, que a gente nem sabe o nome de quem são, esse pessoal vinculado às coisas mais horríveis assim com o planeta, né? A indústria de petróleo, de armas, tráfico de drogas, né? Tem muito também. Aí eles têm um núcleo aí de manipulação das ideias, dos afetos, dos desejos das pessoas, que é muito bem orquestrado, né? E que não é só aqui no Brasil que ocorre, não. Nos Estados Unidos, no Reino Unido houve, em vários lugares, né? Todos esses lugares que estão, por E coincidência, os agora. três que estão, o top 3 da epidemia, né? Que é É, Estados Unidos, Reino Unido, agora o Brasil vai passar o Reino Unido, provavelmente amanhã o Brasil fica em segundo lugar, com a maior quantidade de vítimas da Covid-19, né? E nesses lugares é algo muito parecido, você vê aí o Trump fala uma coisa, Bolsonaro fala outra, se antecipa, é tudo, eles jogam muito articulados, né? No fundo é aquele Steve Bannon,
Mas tem alguns outros que a gente nem sabe, mas são poderes muito do mal, né? Muito da destruição, da morte, né? Com certeza. É, é o quadro que a gente está. Mas aí com a lei de emergência cultural, eu acho que foi uma surpresa mesmo para o Brasil. Nós conseguimos fazer uma ampla mobilização. Nós fizemos assim, teve dia que eu, que eu, que eu passei 14 horas em videoconferência. Cansativo, né, É, Sérgio? eu estava agora numa videoaula, até. E assim, é toda semana sobre a lei agora. Então a gente primeiro fez as videoconferências, aí, A inclusive aí, webconferência, o né? Eu Ceará é participei muito ativo, né? O presencialmente, Fabiano Piuba, né, que é o secretário, meu amigo, e tal. o E Cauí, né? A Luísa. é o Chauí fez uma mobilização. Você conhece o Chauí? Foi. Chauí é um Cansei menino também, muito não. bacana. Não sei se o Chauí tá por Ah, aqui acompanhando a live. Eu convidei, mandei para ele, não lá consegui. de Sobral, né? Ele é muito Isso. bacana. Ele É, que fez sim. todo o mapa do voto, a articulação que a gente, veja, nós conseguimos num país totalmente conflagrado, dividido, aprovar uma lei para a cultura e para a arte, praticamente por unanimidade na Câmara e no Senado, e foi por essa mobilização de baixo para cima, né? Muito do Isso. aprendizado com os pontos de cultura, mas que foi muito mais amplo que isso, né? Mas muito do método foi esse, da cultura viva. E o Chauí foi peça-chave nessa conquista toda aí. Participou muito. Chauí, a gente é amigo desde mais novinho, Célia. A gente ia muito pra Canoa Quebrada, curtir os reggaes Oh, ali na Freedom. que legal. É, sim, Mano, amigão, gente boa demais. O mestre Rato, ele está dizendo aqui que o Ceará está de parabéns. Essa semana está saindo o Prêmio Afro do Estado, da Secretaria de Cultura. Tem uma galera muito boa aqui também, Célio, que você não teve a oportunidade de conhecer. É um grupo de teatro que há bastante tempo faz a Paixão de Cristo aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, lá do José Walter, que é o Expedito do Grupo Popular. Obrigada, Expedito, pela sua presença, viu? Fico muito feliz de ver as pessoas se engajando, que bom. participando. Eu estou vendo aqui. Eu não sabia, as pessoas estão entrando aqui, né? Eles vão E falando, agora? deixando comentário. Eu não consigo ler tudo, mas já até pediram para eu falar mais dos comentários também, que é para fazer essa interação, né? Claro, faz sim. O Augusto Garcia está colocando aqui que nunca na história desse país a cultura e a educação foram tão maltratadas, né? Nesse desgoverno Bolsonaro. Está aqui É. presente também a Elisane, né? Dos movimentos populares de luta por moradia nos bairros ali da Barra do Ceará. Fez aniversário ontem. Parabéns, Eli. E tem a Moreira de Menezes está dizendo aqui que tem gente aqui que está muito sintonizado com a economia de Francisco e Clara, né? Que a gente está propondo aqui que haja essa ampliação, né? Para Que inserir as legal. mulheres também na perspectiva cultural. E vamos sim se movimentar para fazer com que essa corrente aí cresça. O Augusto também está colocando aqui que a cultura deveria ser de igual importância como a educação em países da Europa, né? A cultura faz parte essencial dos governos. E aí eu lembro, Célio, com essas palavras, né, de uma frase, uma expressão que você usou, eu achei muito interessante, né? Que a gente tem a fronteira material, né? Que fronteira territorial, que deve ser defendida aí pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas, mas temos uma fronteira imaterial, que é justamente a cultura, a arte, o saber, o conhecimento, né? Que os governos têm a obrigação de defender e de promover. Eu achei muito bonita essa forma de você colocar, né? Essa analogia que você fez, achei muito bacana. E sobre a lei de emergência cultural, né? Eu queria, assim como você, reforçar também a participação que o povo do Ceará teve, né? Na Muito. mobilização, na discussão, na articulação com deputados, né? A lei ela foi uma iniciativa da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, está aí sendo cotada para pré-candidata a prefeita do Rio, a Bené, e teve a relatoria também da Jandira Fegali, né, do PCdoB, lá no Senado, foi relatada pelo Jacques Wagner. Então, é super importante a gente ter
a aprovação dessa lei. Assim, tem recurso, né, Célio? Não tem por que não socorrer os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que o primeiro segmento afetado, né? Talvez o último que retome as suas atividades por conta do público que é necessário, né, para que eles possam se expressar, fazer as suas exibições. E a gente vê esse descaso. E a resistência ela está se dando por parte dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Aqui foi formado um movimento, Unidos Venceremos, que é justamente de suporte. Diversas linguagens artísticas, né, estão aí se colocando todo dia, fazendo lives solidárias, colaborativas, né, para garantir o sustento dos trabalhadores da cultura. Queria mandar um abraço aqui para a Maria Vitória, que é atriz, e para o Gustavo Portela, que estão bem à frente desse processo aí, dessa organização dos Você trabalhadores da sabe que o cultura. aporte de recursos vai ser considerável aí. Foram 3 bilhões, né? Sim, Que a gente localizou, que era dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. E, e na parte, eu estou até procurando aqui para te dizer, o valor que vai para o estado do Ceará é considero. razoável. Em média, ó, quer ver? Estado, Ceará. Ceará tem 9 milhões de habitantes, blá, 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 71 milhões. O Ceará vai receber, o governo do estado. E os municípios, o mesmo valor, vai para todos os municípios, até os pequenos. Fortaleza, fora 71 é para o governo estadual, né? Aí a cidade de Fortaleza, 17 milhões e 800 com a lei. Muito bom. Tá aqui também com a gente o Ari Areia, que é ator também, militante suplente de deputado estadual, suplente do deputado Renato Roseno. Ari, receba meu abraço, nossa solidariedade. Ari lamentavelmente foi preso, Célio, nas manifestações Ah, do eu soube, eu domingo. até escrevi em apoio a ele. Não conheço, mas Ele escrevi. está aqui com a gente. E receba nossa solidariedade, Thiago. Estamos nos organizando para que no próximo ato, né, a gente possa ter uma atuação mais preventiva e evitar que isso aconteça, né? É lamentável, né? As pessoas têm o direito de se manifestar, não podem ser, né, reprimidas dessa forma violenta, uma vez que as medidas Aliás, sanitárias, né? um problema aí, hein, Clarice, É, porque o Ceará, nesse ato Eu fiquei em dúvida se devia. Eu não saí, né? Até mas não ia falar contra quem quisesse sair, nem que fosse, né? Mas acabou tendo uma repressão aí, ou talvez o próprio governador não tenha tanto controle sobre a polícia, né? Como se viu com a insurreição aí que o pessoal do Bolsonaro promoveu no começo do ano, né? Mas foi o Estado que acabou mais reprimindo, né? Os atos de oposição nesse domingo, né? sim, foi lamentável, né? Eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? E junto com as outras comissões da Assembleia, da OAB, a gente está se articulando, tentando até pedir um momento com o secretário de Segurança Pública para conversar sobre isso, né? E ver como é que a gente pode prevenir situações como essas, né? Que são absurdas, né? Para nós é excessivo, né? Não havia necessidade. Tá aqui também a dona Cícera, que produz cultura popular também, lá no Passaré, organizando as mulheres, a juventude, a comunidade LGBT. Tem muita gente bacana aqui participando com a Ah, gente. que Estou bacana. muito feliz. Prefeito Acilon Gonçalves, do Eusébio, está aqui parabenizando. Acilon, Célio, se sintam aí apresentados, se já não se conheciam. O Célio Prazer. pode Não, contribuir não. muito, viu, Acilon? Lá no Eusébio, você que tem conseguido bons resultados, né? Um município que se destaca aqui no nosso estado e pode fortalecer a cultura lá no Eusébio. Importante. Para ele fazer o cálculo, inclusive, é, pega assim, vai dar 5,70 para todos os municípios, né? Isso dá mais ou menos, pela população, R$ 5,70 por habitante. E tem mais 20% que é pelo Fundo de Participação dos Municípios. Inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios já fez o cálculo
de distribuição para todos, né? Então, pega pela população da cidade e faz esse cálculo aí de quanto vai ter, né? Porque tem gente fazendo cultura em todos os municípios, então a lei tem que chegar em todos os lugares, né? É, sim. A Escila também está aqui presente conosco, maravilhosa, sempre está fazendo performances nas manifestações em defesa da democracia. Ela está falando que o professor Rafael, da UFC, e também o Eduardo Barbosa, que é agrônomo, militantes em defesa da democracia, que trabalham com a economia solidária, também estão aí participando com a gente. Muito obrigada, pessoal, pela presença. O professor Tony também está dizendo que está acompanhando aqui da nossa rede municipal de ensino. Outra luta, Célio, que nós estamos aí contra o anúncio da prefeitura de suspender o pagamento dos 40% do 13º dos profissionais da educação e as férias, né? O que é um absurdo, porque esses profissionais estão trabalhando muito, né? E eles mesmo construindo as condições materiais para fazer o trabalho nesse momento de pandemia. Eles é quem estão comprando chip para garantir acesso à internet e não é justo, né? Não receberem suas férias, né? Cultura e educação tem que ser prioridade, né? Justamente sobre isso Claro. que a gente está falando, né? O Augusto está dizendo, gostei do copo, Larissa. Lula Inocentes foi ano passado no Congresso do PT, quando o Lula foi solto, né? A gente adquiriu lá. Célio, o desafio, né, para Bolsonaro sancionar, né? A lei foi entregue ontem. Agora é isso. No Palácio tem aí 15 dias, mais ou menos até o dia 25, para ser sancionado, não é isso? Isso, agora, mas só que, veja, a gente construiu, fez uma costura bem de base, né? Inclusive, queria ressaltar, assim, um papel preponderante também dos deputados aí do Ceará, o Zé Guimarães, que assinou uma das leis, que foi exatamente a que incorporou os espaços, né? Porque a lei que a Benem encabeçou era a renda para as pessoas. Aí também, depois tem a 1089, que era para as pessoas e para os espaços, né? E quem assina são dois cearenses, né? Que é o líder da minoria, o Zé Guimarães, que é do PT aí, e o André Figueiredo, líder da oposição. Também teve uma contribuição muito boa, o André, quando a gente passou a incorporar todos os artesãos e as artesãs também na lei. Sim. Inclusive, feiras de artesanato são consideradas espaço, e na lei você pode passar um repasse, fazer um repasse entre 3 e 10 mil reais para os espaços por mês. Então, ou seja, você pega aí a feira de Iracema, né? Ali, tem as várias feiras ali. A feira, como um espaço fixo, ela é considerada um espaço cultural pela lei. Ela vai poder receber, ou via prefeitura, ou via o governo do estado, né? E assim como todos os artesãos que eventualmente não tenham acessado a renda básica dos R$ 600, eles podem pela lei também, né? Desde que preencham, aí tem que preencher os mesmos requisitos da renda básica, de renda em 2018, esse tipo de coisa, porque aí era uma exigência do governo. Mas a construção, como ela foi muito de base, ela conseguiu criar um consenso, né? Todos os partidos votaram a favor, só o Novo votou contra a lei. E os líderes do governo, tanto na Câmara quanto no Senado, votaram a favor e com o compromisso de não haver veto. Inclusive, a votação no Senado foi muito rápida, porque os senadores compreenderam que se no Senado altera alguma coisa na lei, ela volta para a Câmara. E aí podia desfazer o acordo que estava feito com o governo. E eles, para agilizar, tiraram emendas e votaram a favor da lei, tal qual saiu do Congresso, da Câmara. E também com o compromisso do líder do governo no Senado de que não vai haver veto, né? Em se tratando do dito cujo, não dá para nada se confia, né? Totalmente, né? Mas em tese, ele trai, né, a própria palavra.
tem esse compromisso. E se não tiver, como foi um arranjo super bem feito, assim, no Congresso, derruba o veto. Então, que a lei vai ser uma realidade, vai. O ideal é que ele sancione o quanto antes. Ele já poderia sancionar essa semana, né? Porque aí tem mais 15 dias para o dinheiro chegar nos municípios, nos estados. E os estados e municípios têm que se organizar também, né? A gente já está querendo pular a etapa para já irem se organizando desde já, né? E, e aí poder aplicar para o dinheiro chegar logo também nas pessoas, né? Assim, aqui a nível de município, Célio, também eu apresentei algumas iniciativas desde o início da pandemia, né, em articulação com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, que algumas já vêm se concretizando aqui em outros estados, né, que era justamente a luta para que parcelas vencidas de editais fossem pagas, né, parcelas não vencidas pudessem ser antecipadas, e agora a prefeitura antecipou aí o edital das artes no valor de 4 milhões. Solicitamos também um auxílio Opa. emergencial, né, para os trabalhadores. Aqui a prefeitura deu uma parcela única de R$ 200 para 5 mil profissionais, trabalhadores, né? E a minha proposta é que seja 600, né? Existe recurso. Você pegar aí 600 por 5 mil, isso dá 3 milhões. A gente tem recurso Uhum. da Secretaria de Cultura não utilizado. Eu até anotei aqui para as pessoas de Fortaleza que nos acompanham, né? A gente tem previsto para o ano de 2020, dentro da Secretaria de Cultura de Fortaleza, mais de 49 milhões de reais. Até agora foram gastos pouco mais de 17 milhões. Então, a gente tem aí 32 milhões que podem ser utilizados nesse momento para socorrer os trabalhadores da cultura, né? Para que eles garantam o seu sustento de suas famílias e consigam fazer o isolamento social, permanecer dentro de casa, sem morrer nem pelo vírus e nem pela fome, como eu tenho dito, né? Sem falar que o município de Fortaleza, hoje, Célia, ele tem também um superávit financeiro de mais de 234 milhões de reais em caixa. Então, é importante a gente falar de orçamento, porque a política pública ela se constrói com isso, Claro. né? Não fosse apontar esses 3 bilhões a nível nacional para serem repartidos com estados e municípios, a lei Aldir Blanc não poderia se concretizar. Por sinal, né, Célia, lembrando dele e o atrelamento do nome dele à lei, lembrei muito de uma frase de uma das várias grandes composições dele, né, do Bêbado e a Equilibrista, quando ele fala que a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E tem que continuar na pandemia, né? E para continuar, precisa garantir as condições materiais, né? Então, é super importante que esse auxílio venha do governo federal, né? Para ter essa renda para os trabalhadores da cultura, para manter os equipamentos, né, funcionando, os pontos de cultura, né, as associações, enfim, e também para que possam ser gerados editais, né, para fomentar as exibições artísticas. A gente está precisando, né, nesse momento de confinamento, da arte, né, dessas linguagens diversas que venham acalentar a nossa alma. Tem aqui também grafiteiros acompanhando a nossa live, né, que pediram para registrar, o Cristiano, o Nick. E o grafiteiro é artista, tem que ter acesso a essa renda, e se tiver algum espaço de grafite, um centro, uma cooperativa, também recebendo como espaço. Exato. Mesmo, né, no digital. O Centro Cultural Água de Bebê, né, que é ponto de cultura, que está aqui presente, com certeza será deve ser um beneficiado, né, dessa lei. A gente tem aqui também a Alma Doce, queria mandar um abraço para o Maurício. Tinha um com esse nome que era de uma cearense, mas era lá quando a gente foi abrir pontos de cultura para imigrantes brasileiros no exterior, tá? Era nos Estados Unidos, era esse nome. E ela era do Ceará também. Ah, tá. Água de beber, né? E aí fizemos todas essas proposições, né, Célio, que mantivesse funcionando os equipamentos culturais de forma virtual, que se negociasse também junto aos bancos uma linha de crédito, né, para os artistas, para poderem ter aí, né, um caixa e continuar aí com seus trabalhos. Tudo isso está na lei, viu, Larissa? Inclusive, quando o dinheiro for transferido, você sabe, né, vereador,
vai ter que a Câmara votar o crédito suplementar para a Prefeitura receber essa renda. Aí vocês podiam atrelar, caso a Prefeitura não tenha ainda posto, né? Colocar um. Está recebendo o valor, não tem necessidade de contrapartida financeira, mas a Prefeitura poderia agregar do próprio orçamento dela mais, né? Sim, com Para os certeza. 17 que É, a como eu Prefeitura vai disse, receber. tem esses 32 milhões aqui, né, da É. Secretaria de Cultura que poderiam, né, servir para Pensa numa fomentar essa emenda para vida. isso. Na hora que for o crédito, já embarque daí. Aí É, fica pois é, considerável. já fica aqui com uma boa proposição. A É, Cícera está aqui propondo outras Cíceras, que o turismo também precisa de incentivo, foi uma categoria com a qual eu também me é, preocupei, né? Porque também tem suas atividades logo suspensas e a gente também pediu que fosse pensado um auxílio para os guias de turismo, né? Aqui da nossa cidade, do nosso estado, são cerca de 400 no cadastro nacional aqui. Então, também não custa nada, né? Você multiplica aí 400 por 600, não vai dar muita coisa, não é um peso tão grande no orçamento dos municípios, né? E também do próprio Estado. Então, eu acho que a tarefa principal dos governos, né, é pensar agora nessas políticas de proteção social do seu povo, porque elas são fundamentais para manter a vida, né, Célia? Assim, se não tiver vida, não tem sentido ter economia, né? A economia existe justamente para garantir, né, boas condições de vida para a nossa população. Então, eu acho que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar nesse momento, né? Políticas que venham assegurar a vida das pessoas, né? Para que quando tudo isso passar, aí sim a gente possa fortalecer a economia, né? Inaceitável que no início da pandemia tenha sido liberado mais de 1,2 trilhões de reais para os é. bancos, sem nenhuma contrapartida, né? E um absurdo como esse, uma peleja como essa para garantir o auxílio emergencial, né? Mais de um terço da população que necessita não recebeu ainda o auxílio, então não tem condição, é um genocídio mesmo, né? Querer empurrar as pessoas para o corredor da morte, né? Plantar o desespero nas pessoas para elas irem para as ruas se contaminar e morrer logo, né? Eu acho que é isso que passa na No cabeça. fundo é isso. Mas ele mesmo disse que tinha que matar 30, né? 30 mil, né? Já passou, né? Já passou, né? E parece que ele não se sente contemplado, né? Ainda Não. com o número que Está ele mesmo. preparando o ambiente de conflagração. Você veja que esse ano as medidas para aquisição de munição e armas por esses clubes de tiro, milicianos, clube de caça, tá? Em munição, eles já adquiriram o dobro que o total que o Exército e todas as polícias do Brasil adquiriram. Absurdo, absurdo. Então está criando um ambiente que precisa trocar logo esse governo, porque senão o Brasil pode viver uma situação assim de calamidade humanitária maior do que está tendo hoje. E muita gente acha que essa valorização, né, essa fixação dele com relação a armas, né, e munições é assim para sua defesa, para você defender o seu É, patrimônio, não. né? Porque é só com isso que a elite brasileira se preocupa em defender os seus bens materiais, mas não é isso, né? Ele quer armar ali esses grupos paramilitares, né, para ele É, aprofundar esse golpe dentro do golpe, né, endurecer o autoritarismo, o totalitarismo, né, não é, ter que precisar de Congresso, não ter que se sujeitar a Supremo, é isso que ele está preparando, né? Como a gente viu aqui no Chile, né? Não podemos esquecer disso, né? O povo teve acesso a armas e orquestrou aquele golpe, né? E infelizmente as Forças Armadas não fizeram nada, né? Deixaram acontecer. Então é isso que é. a gente não Na pode. Bolívia, né? Na Bolívia o golpe foi nessa característica mesmo. Isso, a gente não pode Foi um deixar que golpe na Bolívia, miliciano. perdão, o Chile está É, lá resistindo. mas foi um golpe miliciano que houve na Bolívia, assim, por grupos paramilitares. E você vê, que gente é essa? É aquele sargento lá que espancou a médica no Rio e que tinha um carro importado de 150 mil, um Mini Cooper, e fora outras coisas. Como um sargento da PM vai ter um carro daquele? Ontem prenderam o bombeiro lá, cúmplice da morte né, de ocultar as armas lá da morte da Mariane.
sai com BMW, um bombeiro, Casa ganha de quase 2 R$ 4.500, milhões, né? casa de 2 milhões. Então, quando as pessoas falam em intervenção militar, que são a favor, é para essa gente, né? Tráfico de droga em avião presidencial nunca houve no Brasil, no mundo, né? É o único caso de pegar num avião presidencial tráfico de drogas no planeta foi lá. Claro que começou com os militares no Chile, que toda a organização a produção de cocaína na América do Sul começou em quartéis no Chile para financiar a tortura, né? Quando teve o golpe contra o Pinochet. E aí, contra o Allende, né? Do Pinochet contra o Allende. Mas pegar num avião 39 quilos de cocaína lá em Sevilha, tal, isso aí foi abafado, né? E, e todo esse domínio que eles vão fazer. Então, é um regime de horror, né? Que pode vir aí, de submundo, é o que? É venda de botijão de gás pela metade, extorsão da população para pagar por segurança, para miliciano, né? Segurança para bandidos. Expulsão, né, E das famílias das suas é, casas para construir é, imóveis, né, prédios e é, vender e esse é o, alugar. esse é o modelo de gente que ainda se diz, ah, eu sou cidadão de bem, eu sou isso aqui. É, por isso que a cultura tem um papel vital, que a cultura ela remete a afeto, remete à alteridade, remete à criatividade, remete à união, né? A cultura ela remete a gente se sentir próximo, né? Isso. Como tanto que eles começaram a crescer exatamente atacando a cultura, isso há uns 5 anos atrás. Então, eles vão perder pela cultura também, na minha opinião. É, Nós vamos sim, emergir com força com a lei de emergência cultural. vamos. Célia, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Queria só fazer aqui mais uns registros. O Clisten está aqui dizendo que o Grupo Bandeira das Artes está presente na luta. A Albetiza está aqui elogiando, grande vereadora, muito louvável suas palavras. Sei que vão se tornar ação em breve, se Deus quiser. Obrigada. A Andréia está parabenizando aqui, que o debate é imprescindível. Né? Começa 15 de junho as webconferências temáticas com o tema do signo. É, Super importante também. eu vou participar um desses dias aí. O Fabiano Piuba escreveu para mim e já marquei o dia, não lembro de cabeça. Numa Maravilha. dessas webconferências eu vou estar. Maravilha. Cibo Oliveira está dizendo parabéns, Larissa, sempre atuante, trazendo temas de interesse da sociedade. Obrigada. A Marina, que é do Movimento Nação Pachamama, também está aqui presente. Obrigada. A ONG Sinergia está aqui com a gente. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam aqui essa live com a gente. Eu queria passar para o Célio, né, se despedir. A gente está com 2 minutinhos aí para encerrar. Não fecha, né? E eu tenho que ir para Oh, navegar é preciso, é lá na Costa Rica. Vou sair daqui, ficar aqui em casa mesmo, né? Mas daqui a pouquinho começo. Então, eu mudança queria na agenda. agradecer, Larissa, saber que você tem tem o maior carinho por você, por todo o pessoal aí, o Carlos, o Jorge Severino também, né? Que eu vejo menos, mas também um cara super bacana, né? Teu companheiro também. Enfim, conte sempre comigo, estamos juntos, onde a gente estiver, tá? Você vai sair candidata de novo, né, agora? Sou É, pré-candidata a espero que, vereadora. Sou. espero que saia, todos para que amplie sua votação. É importante que as pessoas que têm um trabalho realmente comunitário, né, elas tenham uma votação importante, né? Às vezes o pessoal, já está eleito, então vota no outro. Não, é É, importante que tenha uma grande votação, até porque se você tiver uma grande votação, você ajuda também a eleger outros também, né? sim. Conte comigo nisso também, mais Obrigada. adiante. Muito Eu estou aí obrigada, nessa, Sérgio. essa Muito lide obrigada. agora, escrevendo outras coisas tal, e ajudando na lei. A lei acabou atropelando, porque começou comigo, eu escrevi um artigo, aí o pessoal da Câmara me chamou,
para falar sobre isso e aí a gente fez a coisa. Mas é isso. Um grande abraço. Obrigada, Tchau, Célio. Grande Clarissa. abraço e seguimos na Fique luta bem. para que a lei seja sancionada. Um Pois beijão. é. Outro. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Como é que eu saio daqui? Encerra Só só. sair? Só Acho que desligar? só fechar, só fechar. Então tá bom. Tchau. Sanciona a lei Aldir Blanc.